Estamos de volta com conexão pela TV e pela FM 103.3. O Rio Grande do Sul registrou temperaturas mais amenas na manhã desta quarta-feira por conta de uma massa de ar frio e seco que avança sobre o estado, vinda da Argentina e do Uruguai. À tarde, a temperatura deve subir e alcançar máximas de 23 graus em Porto Alegre e São Leopoldo. Acompanhe agora como fica o tempo para esta quinta-feira no estado. Nessa quinta-feira, o vento que sopra do mar ainda mantém muitas nuvens na Serra Gaúcha. Nas outras regiões do estado, o sol brilha forte. Nos vales e encosta da serra, o tempo fica ensolarado. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 13 e 22 graus. Em Antônio Prado, mínima de 12 e máxima de 19 graus. Em Ivoti, a mínima também é de 12 e máxima de 21. Em Alvorada, as temperaturas ficam entre 14 e 22 graus. Em Capão da Canoa, mínima também de 14 e a máxima atinge os 23 graus. De acordo com dados do último censo do IBGE, quase 10 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência auditiva no Brasil. Desse total, cerca de 350 mil são surdas. E hoje, no Dia Nacional da Educação de Surdos, o Conexão aproveita para falar sobre os desafios voltados para esse tema. É isso aí. Para isso, recebemos aqui no estúdio Vânia Chiella, que é coordenadora do curso de Extensão em Língua Brasileira de Sinais da Unicinos. Também com a gente, Sandra Baldin, diretora da Escola Estadual Kelly Macy Machado, de Novo Hamburgo. André Reicher, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Unicinos. E ainda Kathleen Esther de Araújo, intérprete de Libras. Sejam bem-vindos aqui à Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, e a gente vai começar justamente falando sobre a Libras, né? Porque é a introdução, aliás, a alfabetização da pessoa surda é feita através da Libras. É isso, professora? Esse é o ideal. Né? O ideal é que as crianças surdas sejam alfabetizadas na sua língua. Né? De modo geral, não é o que acontece. Nos últimos anos, tem se lutado muito para que isso aconteça, para que eles tenham condições linguísticas de se alfabetizar, mas nem sempre porque é isso essa tem que acontece. ser a base importante, né, professora? Até para eles poderem aprender aí outros idiomas também. Isso, e até porque é a linguagem, né, que nos constitui como sujeitos. Então, os surdos, eles não têm acesso à língua portuguesa, porque a parte, né, enfim, da audição não funciona e então eles não têm acesso só têm acesso através de leitura labial. E esse não é o ideal para eles. O correto é que eles tenham acesso à língua brasileira de sinais na educação. Eu quero saber da Sandra, então, né, de que maneira as Libras podem, então, contribuir para que a pessoa surda possa aprender a ler e escrever, né, em português ou qualquer outro idioma também. Bom, na verdade, como a Vânia colocou, o ideal é que a criança aprenda a Libras e, a partir da Libras, ela vai conseguindo fazer a relação com os sinais, com as letras e, com isso, então, ir adquirindo a língua portuguesa de forma escrita. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento cognitivo dessa criança, ela poderá vir a desenvolver alguma fala também. Mas para que isso aconteça, ela precisa estar com uma maturidade muito boa, ter um total domínio da Libras e também da língua portuguesa escrita. Bom, e mesmo que a pessoa, né, professora Vânia, aprenda a língua portuguesa, é necessário que depois também ela seja traduzida, digamos assim, né, para as Libras. É um trabalho de tradução, seria isso mesmo? Bom, esse trabalho de tradução vocês estão podendo assistir aqui, né, ao vivo, TV, né, pela TV Unicinos, já que a gente tem a presença de uma intérprete e do André, né? Mas ele é digamos assim, uma acessibilidade que exige o domínio da Libras, né? Então, digamos que para as crianças não é o ideal. Primeiro, porque elas vão ter que aprender essa língua, né? Elas vão ter que aprender essa língua, embora seja uma língua natural para os surdos, para que elas aprendam essa língua, elas têm que ter esse contato linguístico. Então, muitas vão ter, se forem filhos de pais surdos, vão ter essa língua adquirir naturalmente, vão ser fluentes em Libras, né? E, no caso de crianças filhas de famílias ouvintes, normalmente elas vão ter acesso na escola, né? Então, o intérprete ele tem um papel diferente, né? Dependendo da etapa em que a pessoa está. Tá certo. Bom, a gente está aqui também com o André, né? A gente está com a intérprete Kathleen também, que está ajudando nessa comunicação. O André, ele nasceu ouvinte, mas aos 4 meses perdeu a audição. E a gente quer saber do André. André, como que foi para você, então, aprender Libras?
Bom, o meu aprendizado na língua de sinais, ele se iniciou aos 12 anos, quando eu ingressei na escola de surdos, pois anterior a isso eu estudava em escola regular e, consequentemente, dominava a fala oral. E esse aprendizado, ele foi fácil, ele foi difícil, como é que foi? O aprendizado da língua de sinais? Exato. Bom, o aprendizado da Libras, com 6 meses eu me tornei fluente nessa língua, porque a aquisição ela foi muito natural, né? Eu fui aprendendo naturalmente. Bacana. Interessante. Bom, e Sandra, quais são então as condições básicas para se alfabetizar uma pessoa surda? Bom, as condições básicas na verdade, independente se for na escola especial ou numa escola regular, é que ela possa se comunicar com outras pessoas, com outros alunos também surdos, para ter essa interação. Não adianta ter só a criança, o aluno, e o intérprete e um professor. Ela precisa também ter o convívio com outras crianças, com outros adultos, com outros adolescentes, com pessoas surdas, para conseguir adquirir a Libras. Certo, e existe uma idade para começar a aprender Libras, professora Vânia? Bom, o ideal é que essa língua seja natural desde que a criança nasce, desde que o bebê nasce. Quando uma mãe surda tem um filho surdo, no momento do nascimento, ela já vai ter aquele contato visual e a criança, a partir daí, vai ter a facilidade, a naturalidade que o André falou, né, que os surdos têm, porque é uma capacidade natural que o surdo tem de aprender essa língua visual gestual, de aprender essa língua. Mas ele, assim, retificando também o que a Sandra colocou, é importante que eles tenham esse contato entre os pares, porque língua se aprende assim. A gente tem que pensar a língua de sinais do mesmo modo como se pensa em qualquer língua. A gente precisa ter o contato, precisa ter a interação. A gente pode ver também, né, que não é apenas, né, os gestos também, né, a expressão também, né, do rosto também é muito importante, pelo visto, né, para poder comunicar também o que está se falando, né? Com certeza. Um dos aspectos mais importantes da língua de sinais é a característica de ser uma língua visual, né? A experiência visual, ela é um dos fatores mais importantes. E eu queria saber também agora um pouquinho da Sandra, da experiência lá da escola, que eu já tive a oportunidade de estar lá fazendo uma reportagem aqui para o programa e da gente conhecer, né, esse processo de alfabetização em diferentes idades também, porque nem sempre as crianças chegam lá pequenininhas, né, para serem introduzidas a Libras. Muitas vezes elas vêm de uma escola regular, né? Sandra, conta um pouquinho como é que é a realidade de vocês. Bom, a nossa escola, ela funciona em Novo Hamburgo, mas ela atende os municípios de toda a região do Vale dos Sinos. Nós atendemos crianças desde o jardim até o 9º ano. Então, nós temos crianças dos 4 anos lá na escola até os 25. O ideal, como nós já falamos, é que ela comece desde o jardim, né, começando a se socializar. Mas nós temos muitos alunos que vão nas escolas regulares, tentam fazer essa inclusão e muitas vezes não conseguem pela dificuldade que se encontra, pela falta de recursos humanos em dar o atendimento adequado para essas crianças. crianças. Porque numa escola regular é necessário que tenha, né, uma pessoa acompanhando. Exatamente. Simplesmente não é colocar a criança lá e achar que, enfim, ela vai aprender, porque isso pode até acabar dificultando todo esse processo. E mesmo que tenha esta pessoa, este intérprete, essa criança também precisa se comunicar com as outras crianças. E isso a gente sente com algumas crianças que já vieram para a nossa escola, de relatar, eu só tinha a professora para conversar, porque os meus coleguinhas não conversavam comigo. Por toda a socialização que tem que acontecer, que é um dos objetivos de estar no ambiente escolar, acaba não sendo efetivo. É uma inclusão que, na verdade, ela vai acabar excluindo. Tá certo. Bom, daqui a pouquinho a gente conversa mais, então. Conexão faz agora um rápido intervalo. E na volta tem mais entrevista aqui no estúdio. E logo mais a gente já volta.